Então, bora lá, galera. O que a gente vai falar hoje aqui é sobre entrevista de emprego não é sorte, galera. É preciso entender que entrevista de emprego é venda. O problema é que muita gente chega em uma entrevista totalmente despreparada, esperando que o recrutador descubra sozinho o valor dela. Mas o mercado ele não funciona assim. O que importa aqui é quem sabe se vender vai de fato sair na frente. Antes de qualquer entrevista, você precisa entender uma coisa. A empresa ela não está comprando apenas a tua experiência, ela está comprando confiança. O que ela está buscando? Ela está buscando posicionamento, ela está buscando comunicação, ela está buscando segurança. E é aí que a maioria perde a vaga, porque as pessoas elas enviam currículo, mas elas não estudam a empresa, não pesquisam pela cultura, não analisam valores, então elas não entendem o que aquela empresa realmente está buscando. E quando chega na entrevista, elas parecem muito genéricas. Elas não têm estratégia, elas não têm conexão e não têm aderência. Então, se você quer ser visto como alguém acima da média, você precisa agir diferente. Antes da entrevista, você precisa entrar na página dessa empresa, você precisa estudar a cultura, entender os valores dessa empresa e você precisa ler de fato a descrição da vaga com atenção. E você precisa descobrir exatamente quais as competências eles estão procurando. E você precisa mostrar isso na tua fala. Você precisa fazer com que o recrutador ele enxergue a aderência em você. Existe algo que quase ninguém faz, que muda completamente o jogo, e é aqui nesse canal que eu vou falar muito sobre isso, que é network estratégico. Antes mesmo da entrevista, você precisa procurar pessoas dentro do LinkedIn que já trabalham dentro dessa empresa. O que você precisa fazer é, você precisa conversar com essas pessoas, você precisa buscar informações, você precisa entender o ambiente e você precisa criar uma aproximação. Isso vai te dar repertório na hora da entrevista. Quando você entrar, você vai ter mais confiança e aí sim você começa de fato a mostrar posicionamento. E quando eu falo isso é porque de fato eu apliquei isso recentemente em uma entrevista que eu participei, em um processo seletivo. Então, primeiro eu passei pelo RH e na sequência eu passei pela entrevista com o gestor. E eu fui contratada como analista de testes sênior. Sênior é senioridade, né? Júnior, pleno e sênior. Então eu era pleno e fui contratada como sênior. E o detalhe é, sem ainda ter oficialmente o cargo de sênior. Lembrando, eu era pleno, eu não sou sênior. Mas devido ao meu posicionamento, eles conseguiram ali enxergar valor. Então é isso. Então eu passei porque eu me posicionei como uma profissional sênior. Isso aconteceu porque eu cheguei preparada, eu cheguei com estratégia, eu cheguei com comunicação, eu cheguei com visão. Então você precisa aqui entender uma coisa: o mercado ele não contrata apenas quem sabe mais, porque muitas vezes ele contrata quem consegue mostrar melhor o próprio valor. E talvez aí o que esteja faltando para você não seja experiência. Você é super capaz, tem sim toda a habilidade necessária técnica ali, mas o que está faltando para você ali é posicionamento, tá? Então agora eu vou compartilhar a tela com você, que é um script que eu fiz, um passo a passo. Desde eu fui convidada para essa entrevista, então o que eu fiz é eu visitei a página dessa empresa dentro do LinkedIn, eu visitei o site dessa empresa e a partir disso eu fui criando um script que esse script, sinceramente, eu vou utilizar esse início para várias outras entrevistas, porque o que vai alterar uma coisa ou outra, uma pergunta ou outra é diferente, mas no geral é isso. Então eu vou compartilhar aqui a tela, que é o seguinte, aqui, deixa eu trazer aqui o conteúdo, esse carinha aqui. Então vamos entender como é que funciona esse posicionamento, como que você tem ali que se mostrar diante dessas entrevistas, tá? Lembra que eu falei? Estuda sobre a empresa. Você precisa visitar o perfil no LinkedIn dessa empresa. Essa empresa normalmente tem páginas oficiais ali dentro do LinkedIn e também sites oficiais deles, tá? Então aqui, ó, atuando desde 85 com foco em tecnologia para gestão pública. É isso aqui, ó. Esse pedacinho aqui eu peguei do site. Lá está dizendo que estão atuando desde 85, eles têm foco para gestão pública, então eu entendi o que eles fazem, eu entendi o cliente que eles atendem,
e eu deixei isso salvo. E o que eu falei para ela na hora da entrevista é, o que me chamou bastante atenção também é que eles estão investindo em inteligência artificial, que vai de encontro com o meu foco. Então, na minha atuação hoje como analista de qualidade, eu trabalho para a área de tecnologia, eu estou focada 100% ali, 100%, né, sei lá, muito, inteligência artificial, que é o momento. Então, eles estão falando muito sobre isso dentro do perfil, dentro do site, e eu preciso mostrar para eles que eu também estou buscando o mesmo objetivo. Então, falei para eles. Então, é isso. E mais abaixo, eu reforcei que eu estou buscando me conectar com pessoas dentro da própria empresa. Isso vai criar uma conexão quase imediata. Vamos pensar o seguinte: caramba, a Michelina parou para estudar na empresa, a Michelina perdeu um tempo aqui para poder entender como é que é a cultura, conversou com a galera. E, pô, isso é muito bom. Eles querem realmente pessoas que conheçam as suas empresas. Então, beleza. E eu falei com eles lá na hora, falei, poxa, olha, eu venho buscando, inclusive, me conectar com pessoas internamente, buscando bons feedbacks. Aqui eu deixei um rascunho, tá vendo? Falei com a Luana, eu falei com o Sandro, eu falei com a Jaine, então são pessoas que estão lá dentro já. Então, é um baita quebra-gelo ali na hora, porque você já está realmente entregando ali que você está se esforçando pra caramba para conhecer essa empresa, tá? Então agora a gente vai aqui para o fit cultural. Isso aqui nada mais é do que quando você está de frente com uma recrutadora, ela quer entender se a Michelina ela segue a cultura dessa empresa, se a Michelina tem os valores que essa empresa aplica no dia a dia, qual que é o comportamento da Michelina no dia a dia. Então, é mais sobre isso. Aqui no Fit Cultural, a gente não foca muito em partes técnicas. Esse é um segundo momento. Eu estou falando com o RH. O RH entende sobre a empresa, não entende muito sobre ferramentas. Mas eu falei de forma bem resumida para ele entender que está conectado com a vaga e depois eu vou entregando outros pontos aí mesmo. Mas vamos entender como é que funciona esse script. Eu comecei para ela falando, olha, hoje eu atuo como QA, voltada principalmente para testes automatizados com Playwright mais TypeScript, que é a programação que eu utilizo, usando CI/CD, testes front-end e back-end. Ponto. Nessa frase, eu já mostrei para ela que eu tenho aderência à vaga de forma técnica. Eu consigo, tá? E agora eu parto para falar quem é a Michelina no dia a dia. Então, assim, a Michelina no dia a dia gosta de participar de debates, refinamentos, ajudando na construção de cenários, buscando prevenir problemas desde o início das demandas. Ainda voltado um pouquinho mais para a parte técnica, porém não tão técnica. É a Michelina no dia a dia com o time, né? Também é importante mostrar para esse recrutador também sobre resultados. Entre os resultados que eu já entreguei, eu destaco a redução de até 60% no tempo de execução de testes regressivos e aumento da estabilidade na produção. O RH entende o seguinte, a Michelina entrega resultado. A Michelina ela vai também trazer ali resultado para a minha empresa. Então, eu consegui entregar isso para ela e ela entendeu isso logo de cara, tá? Na sequência, eu falei: olha, hoje eu tenho 2 pontos que considero muito forte no meu perfil, que é a comunicação e a autonomia. A comunicação é quase que 100% de todas as empresas querem isso. Você tem que ser comunicativo. Se você falar assim, Michelina, é, cara, eu não sei qual o meu ponto forte. Cara, comunicação, você tem que ser bom nisso. Se você não é bom nisso, você se desenvolve, faça curso, faça oratória, faça o que você tiver que fazer, mas você precisa ter comunicação dentro do seu trabalho. Isso até é uma pessoa que é concursada, concurso público, imagina que ela está no setor de saúde lá, ela precisa atender paciente, ela precisa se comunicar com aquele paciente. Então, a comunicação é essencial. Então, na minha área também não é diferente. Então, assim, eu preciso ter comunicação entre o time, eu preciso falar bem, eu preciso resolver problemas, eu preciso estar disponível para ajudar. Então, aqui eu estou mostrando que eu tenho comunicação. É um ponto muito forte meu. E uma outra coisa para a minha área que eu acho interessante falar é sobre autonomia. Né? Inclusive, dentro do site deles, eles falam muito sobre comunicação e gostam de pessoas autônomas, pessoas proativas. O que eu fiz? Anotei isso e eu falei, eu vou falar para você o que você quer ouvir, né? Que é autonomia. Então, é sobre isso. Na sequência, eu gosto de estar próxima do time,
Eu gosto de trocar conhecimento, ajudar sempre que possível e criar um ambiente onde juntos possamos focar na solução do problema. Então, de novo, eu estou falando para ela que a Michelina é comunicativa e a Michelina trabalha em equipe. Na área de tecnologia, a gente sempre tem um time que se resume ali a no máximo 10, 12 pessoas. Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas não passa muito disso. Então, é constantemente, 8 horas por dia, trabalhando e se comunicando com essas pessoas. Então, eu preciso ter ali essa habilidade de lidar com o time e com a equipe, né? Então, para fechar, eu sou extremamente proativa. Aqui eu citei, olha que interessante. Se eu agarrar aqui, ó, esse ponto aqui, tá vendo? Aqui é mais no sentido que eu deixei a frase um pouco mais à minha cara, porque eu falava, pô, se eu agarrar, eu vou pedir ajuda. Se eu agarrar, eu vou correr atrás, eu vou levantar a mão. Então, eu usei um termo do meu dia a dia, que é o que a gente muito utiliza. Eu utilizo particularmente. Então, eu falei, olha, eu sou daquele tipo que se eu agarrar, por exemplo, na execução dos testes, por algum motivo, e eu me sentir impedida de seguir, eu logo levanto a mão. Para o time, eu busco sempre ter iniciativa nesse sentido. Então, ela entendeu que a Michelina no dia a dia ela é isso. A Michelina, cara, ela não fica parada, ela corre atrás. Se ela agarra demais, ela vai buscar ajuda, ela levanta a mão. Isso é muito importante. Para finalizar, ainda falando sobre resultado, ainda falando sobre o que você consegue trazer também para essa outra empresa como resultado, eu entreguei uma outra experiência que eu tive, que eu fiz, eu mostrei a minha automação, a automação que eu construí, para todo o time, para todos os outros QAs de outras squads, de outros times. E aquilo foi suficiente para eu ter bagagem para eu entregar isso aqui na entrevista. Então eu escrevi e falei também para o RH, falei, olha, eu liderei os QAs de todas as tribos financeiras do ecossistema Anima Educação, que era o meu cliente, onde eu mostrei toda a estrutura da automação que eu construí, e isso ajudou muito a trazer uma nova visão para todos os QAs que atuavam por lá. Então, para fechar, a Michelina ela disseminou o conhecimento. Ela falou com muita gente, ela, a produtividade que a Michelina buscou, ela não guardou só para ela, ela falou e passou para muita gente. Então, de novo, um ponto aqui que eu acho que é importante, eu acho que esse foi o foco aqui de ter passado no momento do RH, tá? Então, vou descer só mais um pouco, que eu quero falar um pouquinho sobre mim. Aqui eu mostro o resultado. Aqui, na verdade, eu quis focar mais na parte técnica. E técnica é um segundo passo, é uma segunda entrevista, é uma próxima etapa. O RH já me aprovou, gostou de mim, gostou do que eu apresentei, agora ela fala, Michelina, eu vou te passar para o gestor da vaga, que é para ele agora te avaliar tecnicamente. Ok, estou preparada, estou pronta, meu script está pronto, e é isso aqui que eu vou entregar para ele. Então foi isso. Quando eu tive então de frente com esse gestor, expliquei para ele de novo ali uma sequência. Hoje eu atuo como analista de testes QA. Lembrando que aqui eu não estou nem falando que eu sou pleno, que eu sou sênior, que eu sou júnior, estou falando para ele que eu sou um QA. Não importa que agora é minha senioridade, tá? O que importa é que eu vou mostrar para ele resultado que eu sei fazer. Então, beleza. Então, com foco em qualidade de ponta a ponta, em arquitetura de microserviços, meu último time eu atuei em uma squad financeira de um ecossistema educacional muito grande. Nesse primeiro ponto, eu estou mostrando para ele que, além de uma squad financeira, né, complexa que eu trabalhei, é um ecossistema educacional muito grande. Então já deu para ele entender que, ok, o Chileno tem experiência em uma grande empresa, e um processo talvez muito grande lá dentro. Então eu entreguei isso para ele. Na minha última atuação, eu foquei na estruturação de testes automatizados end-to-end com Playwright integrado e pipes de CI/CD. Isso aqui estava descrito na vaga. Eles queriam alguém que atuasse com essas ferramentas. E aí onde eu consegui reduzir em 60% o tempo de execução de testes regressivos e aumentar a segurança das entregas. Aqui mais do que nunca também, né? É o gestor da vaga. É ele que vai dizer Michelina entra ou a Michelina não entra. A Michelina entrega resultado, eu preciso mostrar isso para ele agora. Então mostrei para ele que eu reduzi ali em 60% o tempo de teste, tá? Além disso, eu também venho aplicando IA no processo de QA. Lembra, lá sobre a descrição da empresa, eu li que eles estão focados em inteligência artificial. O que eu fiz?
botei no meu texto que eu estou focada em aplicar IA no meu processo de QA. Então, chega uma hora que tudo vai batendo, tudo vai caminhando realmente para você ser aderente a essa vaga. Então é isso. Então, na sequência, utilizando LLM, RAG para geração de cenários e análise de falha, o que tem ajudado bastante na produtividade, na maturidade do time. Então, eu também estou mostrando para ele de novo, a Michelin é produtiva, entrega resultado, ela soma com o time, ela está buscando a maturidade do time. Então, isso é muito importante. E, de novo, eu fechei com chave de ouro, que é a vaga sênior. Ela, inclusive, estava lá a palavra liderar. Eu falei, pô, liderar. Tá bom. Se ele quer alguém para liderar, eu vou falar que eu faço isso. E se eu não sei fazer isso, eu vou aprender. Tá? Então, assim, ó, também liderei os QAs de todas as tribos financeiras do ecossistema Anima Educação. Eu mostrei toda a estrutura da automação que construí e isso ajudou muito a trazer uma nova visão para todos os QAs. Então, de novo, eu falei para esse gestor da vaga, eu disseminei conhecimento. Eu mostrei aquela automação para todos os outros QAs aplicar dentro daquele ecossistema e isso ia trazer muita maturidade, nova visão e produtividade para todo mundo. Ponto. Fora isso, ele fez várias outras perguntas, mas não é o momento aqui. Talvez eu abra um outro vídeo para a gente poder se aprofundar mais em outras perguntas, aprofundar mais sobre isso, tá? Mas um outro ponto que eu quero falar aqui também, que eu acho que é importante, acho que todo mundo também falha muito aqui, é quando você vai falar sobre os seus pontos fracos. Todo mundo, sei lá, quase todo mundo treme para poder falar sobre pontos fracos. O que você precisa entender aqui sobre pontos fracos? Ele não está querendo achar teus erros, ele não está querendo te julgar, te punir, não é nada disso. Ele só quer entender o seguinte: a Michelina tem um ponto fraco, sendo que a Michelina está buscando melhorar. É isso. Até porque ela que está no RH, ela falha, ela erra, ela tem pontos fracos e ela tem que melhorar. Ela tem que melhorar. O gestor da vaga lá, que é líder, que é, né, o grandão, ele também tem pontos fracos. O que ele tem que fazer? Ele tem que melhorar. E comigo não vai ser diferente. Então, não tenho que tremer ao falar sobre isso. Você tem que ser sincera e mostrar que você está buscando melhorar aquilo. Por exemplo, eu coloquei aqui, ó, um ponto que eu venho trabalhando é aprofundar ainda mais a minha parte técnica. Por isso, até tenho estudado bastante inteligência artificial para trazer mais produtividade e escala. Hoje, eu busco constantemente desenvolver esses conhecimentos, sempre que possível, e aplicar na prática para fixar o conhecimento e dar continuidade ao uso dessa ferramenta, se fizer sentido para o time. Então, resumindo, ele me perguntou, Michelina, me fala um ponto fraco e tal. Falei para ele, tecnicamente eu sou fraca. Mas por que eu sou fraca? Toda hora tem uma nova tecnologia. Toda hora uma linguagem de programação aparece. Toda hora uma IA vai chegar no mercado. Então, eu nunca vou estar pronta para aquilo. Eu nunca vou estar 100% e é um ponto fraco meu. E o que eu faço? Para melhorar isso, entrega para ele. Eu estudo, eu corro atrás, eu faço cursinho, eu faço Udemy, eu faço lá os cursinhos do LinkedIn, então eu falo para ele que eu estou sempre buscando melhorar. Você quer um exemplo? Na área de tecnologia, principalmente quem coda, quem mexe lá com códigos, a comunicação deles muitas vezes é muito fechada. Essa pessoa pode chegar na entrevista e falar: a minha comunicação é um ponto que eu preciso melhorar. E o que eu faço? Eu faço cursos. Eu falei logo no início do vídeo, né? Eu faço cursos, eu faço oratória, eu assisto vídeos no YouTube, eu leio sobre isso, eu vou para a inteligência artificial, como é que eu faço para me desenvolver, como é que eu faço para melhorar. Então, tudo isso são formas de você buscar melhorar. É importante identificar o ponto fraco, tá tudo bem. O importante é você melhorar isso. Beleza? Então, gente, é isso. A entrega do conteúdo foi esse. Então, bora pro próximo conteúdo aqui com vocês. Partiu!